Fala galera, eu sou o Renê do Vale e estamos começando mais um Recrecast. Esse programa é apoiado pela ABRE, Associação Brasileira de Recreadores, e pelo Cashbox Brasil. E também no programa de hoje nós somos apoiados pelo PodFX Studio, uma plataforma de gravação de podcasts. E hoje nós vamos falar de um tema bem interessante e temos alguns convidados especiais aqui. Eu vou pedir para eles se apresentarem. Eu vou começar aqui pelo Sebes. Tudo bom, Sebes? Boa noite. Boa noite. Sebes, fala um pouquinho de você no mundo da podosfera. Quem é você? Você tem um podcast? Eu sou lá do Apenas um Cast, podcast que está nativo aí desde o final de 2013. E a gente fala sobre cotidiano, música, livros, enfim, sobre diversos assuntos. Show de bola. Agora nós vamos falar com a Cris. Tudo bem, Cris? Tudo bem, olá. Cris, conta um pouquinho de você. Quem é você aí na fila do pão? Na fila do pão sou aquela que compra pão de coco, viu? Mas na podosfera eu sou a Cris do Devaneios de Cris e a Cris do Coisas de Baiano, que tá aí, Coisas de Baiano por um ano já, na podosfera. Tudo bem que em pausa, por enquanto, em hiato, né? Que é a palavra chique que deixa eu falar, pausa. E o Devaneios de Cris segue firme e forte, vai entrar aí em setembro o 4º episódio. Show, maravilha. E o nosso terceiro e último, mas não menos importante, o Jean. Tudo bom, Jean? Fala, meu querido, tranquilão. Cara, quem é você aí na fila do pão também? Rapaz, eu sou o Jean, que eu vou dizer que eu não posso nem dizer que eu sou ex-integrante, que é um grupo de podcast que a gente teve há muito tempo, que a gente nunca decidiu acabar, mas também não publicou mais nada, que é o SeguroCast. E hoje em dia, tô meio parado também fazendo lives e gameplay aí no Painho, tanto no Mixer quanto no Twitch, como Painho TV. E é mais ou menos isso, eu sou um cara de projetos que estão parados há muito tempo. Mas se pretende retomá-lo? Com certeza, eu não sei se eu vou seguir com o nome SeguroCast, mas eu tô reformulando com algum dos integrantes do grupo aí pra gente voltar com esse mundo podcastal aí, com alguns projetos. Massa, show de bola. Gente, e hoje, não sei se vocês perceberam, mas nós estamos com um sotaque baiano aqui no nosso podcast, nosso episódio. O nosso tema de hoje é adolescência. Como nos divertíamos? Ou seja, como nos divertíamos na adolescência na Bahia, né, basicamente. Ou pro Sebes em Manaus, né, Sebes? Isso. Gente, então, mas antes da gente apresentar, hoje é um podcast quase que 100% baiano, em sua essência ele é baiano, porque a plataforma que nós estamos gravando hoje, que nos apoia, que é o PodFX Studio, é uma plataforma startup baiana, que nós estamos usando hoje aqui para gravar o nosso programa. E nós estamos aqui, vamos falar também de um coletivo de podcasts baiano, que é o Podcast com Dendê. E quem vai apresentar um pouquinho do que é esse coletivo, o que ele pretende, é a Cris. Fique à vontade, Cris. Bom, o Podcast com Dendê, né, como você disse, é um coletivo de podcasters baianos que visa a interação mesmo dos podcasters, de toda a produção de podcast da Bahia, além de produzir eventos, cursos, várias coisas que envolve, né, o tema de podcast, podosfera, tudo isso. E estamos nascendo, na verdade, né? Ainda somos pequenininhos. Então, quem ouve podcast que é da Bahia, que produz também, cola com a gente e para fazer parte, né, desse coletivo. Isso, show de bola. Massa. E também quem quiser produzir, quiser conhecer um pouquinho mais da podosfera, pode colar com o podcast com o Dendê também, né? Quem tem uma ideia na cabeça também, e ainda tá meio receoso para pôr para fora, né? A ideia. A gente ajuda, vamos ajudando um ao outro, né? Por isso que o nome é coletivo. É unir todo mundo. Show de bola. Uma iniciativa fantástica, assim, quando eu fui convidado para participar, gostei muito. E vamos juntos fazer crescer essa podosfera aqui na Bahia, né?
Vamos fomentar isso aí. Vamos comentar isso aí. Como diz o nosso presidente. Vamos mexer nisso aí. Vamos mexer nisso aí, vamos lá. Vamos lá, né? Como que Agora é bom deixa pra galera onde é que encontra o podcast com o Dendê, pra quem tiver interesse em participar aí. Ah, verdade. Mas por que você não coloca? Fala aí, Jean, onde é que a gente encontra essa galera? A gente tá no Instagram, podcast com Dendê, @podcast com Dendê no Instagram, e a gente tem um site formulário, no momento não é um site oficial ainda, mas é um formulário de captação dessa galera que tem interesse em participar, de saber mais sobre os podcasts baianos, que você pode acessar o podcastcomdendê.com.br, que você vai ter o formulário e vai poder juntar com a gente nos nossos grupos e ajudar nisso aí. Vê essas questões aí. Beleza, gente. Então, vamos para nossa pauta de hoje, que hoje, como eu já adiantei, é adolescência. Como nos divertimos? Há uns episódios atrás, algumas semanas atrás, nós publicamos um episódio de jogos e brincadeiras de infância. E esse episódio vem na mesma linha, só que vai ser como nós divertimos na adolescência, quais eram as brincadeiras, jogos ou modos de diversão que nós tínhamos, né? No caso aqui, eu e os 3 convidados do podcast de hoje. E para começar, eu gostaria de saber um pouquinho de vocês, com que tipo de adolescentes vocês eram. Eram adolescentes retraídos, extrovertidos, bagunceiros, mais tranquilos, baladeiros ou não? Que tipo de adolescente você era, Jean? Rapaz, eu sou uma mistura de várias coisas em termos de adolescência. Porque eu sempre fui meio nerdão, sempre gostei de videogame, essas coisas. Em certos momentos eu era tímido, principalmente na iniciativa, em coisa tipo, entrou na escola nova, eu não ia procurar falar com ninguém. Mas depois de um tempo e com um grupo daqueles amigos que você considera seus amigos ali, eu conseguia ser bem solto e bem retardado às vezes, mais ou menos essa pegada. Mas no geral, assim, eu diria que eu sou um menino de play criado com vó. Mais ou menos essa base da menino de play criado com vó. Maravilha, é uma ótima definição, gente. E você, Sebes, como que você era? Que tipo de adolescente você era? Eu era bem retraído, bem tímido, na verdade. Tanto é que quando eu cheguei no Brasil, porque meu pai é argentino, eu morava lá, eu vim com 7 anos de idade e como eu não sabia falar direito português, então meu pai acabou indo pra rua, chamou uns meninos que estavam jogando bola lá pra ir lá em casa pra me conhecer e tal, pra forçar uma amizade e tal. Isso, eu fui crescendo nesse ambiente. Quando eu era de fato adolescente, acho que nos 13, 14 anos, eu era também um pouco nerd, gostava de gibi, gostava de videogame, mas eu tinha um certo mix também, que eu gostava de jogar bola, eu gostava de sair para alguns lugares, isso um pouco mais velho, com 16, 17 anos. Então eu transitava entre diversos mundos, tanto o mundo da galera dos nerds, digamos assim, quanto o mundo da galera que ia pra rua, bebia e tal, curtia de diversas maneiras. Como todo bom adolescente, né? Bom, e você, Cris, que tipo de adolescente você era? Eu sempre fui muito tímida. Na verdade, eu sou tímida, não parece, mas sou muito tímida. Então, eu era da biblioteca. A garota da biblioteca. Eu ia lendo. Tanto que a primeira vez que eu me apaixonei pelo meu livro preferido foi indo à biblioteca e tal. E pelo que eu me lembre também, minha época de adolescência, eu tinha o meu horário de brincar também, o horário do lúdico, né, no caso, com as amigas. Mas, como eu sou filha mais velha, também tinha minhas responsabilidades. Então, desde cedo, né, eu tinha as responsabilidades de cuidar, auxiliar as coisas em casa e tal, e cuidar dos irmãos. Mas a parte de boa, no caso, né, era sair da escola e brincar com as amigas, mas sempre com um livro na mão, sempre lendo. Então, é isso que eu me recordo, assim. Bacana. Então, nós fomos... adolescência. Legal. Eu já era um adolescente, assim, no começo da adolescência, de 12, 13 anos, eu era bem retraído, era bem tranquilo, era um
um adolescente, criança de rua, sabe? Brincava bastante na rua, jogava bola, pega-pega, enfim, bolinha de gude, um pouquinho de tudo na rua, né? Esconde-esconde, sempre brinquei muito na rua. Mas ali pros 13, 14 anos eu comecei a praticar esporte, comecei a fazer atletismo, então a minha adolescência ali dos 14 até os 18 anos, ali 19 anos, foi basicamente treinando, praticando esporte, viajando bastante com as competições que eu fazia, né? Campeonato brasileiro, campeonato estadual de atletismo. Então, a minha infância foi bastante, acho que movimentada, a minha adolescência, né? Então, peraí, vamos fazer uma definição de até onde vai a adolescência aqui pra eu saber se eu era retraído ou já era porra louca. Pra mim, adolescente vai até os 18 para 19 anos ali, o adolescente. Ah, então eu consigo cobrir todo esse range aí, do retraído até o vida louca durante esse espaço. De quantos anos? De 12? De 12 a 18? De 11, 12 anos até 18 para 19 anos. É um adolescente. Considero eu, né? Um adolescente. O público que eu trabalho é nessa pegada. Porque tem o chamado pré-adolescência, né? Que é mais ou menos dos 10 até os 13. Que seria o 10, 11. Eu acho que 12 anos já é adolescente já. Que é o inferno na Terra, né? São meus. Depois piora de vez que virou adolescente, que é uns 14, 15 Então, se tem esse range todo aí, eu tenho altas histórias malucas. Então, tá vendo? Temos muitos anos aí pra poder contar. São 7 anos de vida aí, 8 anos da vida de histórias. Parece que são 20, né? Quando você olha pra trás e fala, nossa. É porque são anos. Antigamente o tempo demorava pra passar. É porque são anos bem intensos da vida, né? Então a gente vive bastante coisa, né? Em pouco tempo. É uma fase da vida bem intensa. Bom, então, vamos lá, então. Seguinte, então, agora que a gente soube um pouquinho de que tipo de adolescente que nós éramos, eu queria que vocês contassem algum jogo ou brincadeira que vocês mais lembram da adolescência de vocês. Alguma atividade, alguma brincadeira que vocês mais faziam na adolescência. Vocês têm algo em mente? Pular corda. Pular corda na adolescência? Aham. Pois é. Pois é. Eu posso considerar que eu virei adulta tarde. Eu acho que a partir dos 21, embora eu já trabalhasse desde os 16, mas eu aproveitei o quanto eu podia aproveitar. Então, eu acho que a última vez que eu brinquei mesmo foi aos 17 anos, que eu parei mesmo de enfim, juntar com as meninas para brincar mesmo. Mas era o que eu lembro mesmo dos 12 até os 16, 17 anos, era pular corda com as meninas. E tinha também aquela brincadeira do elástico e tal, que era bem, bem legal. Tá, e pular corda, que tipo de brincadeira de pular corda? Como que era isso? Era sozinho? Era quem trio? Como que era pular corda? Tinha musiquinha, não tinha? Tinha musiquinha. Geralmente era eu, mais 3, 4 meninas. 4 meninas. E aí a gente revezava, né? E as musiquinhas era praticamente aquelas pra descobrir com quem que a gente ia casar, né? Nossa, com quantos anos você vai se casar? Moreno, cara cabeludo. Cara cabeludo, rei, ladrão. Não, imagina quando essa é a adolescência, lembrando que a gente tá falando da adolescência de Cristo. A adolescência dela, imagina a infância dela. A infância. A infância eu passava chupando o bico. Era praticamente isso, viu, também. É porque, como eu disse, né, foi as coisas assim, por mais que eu tivesse uma responsabilidade já desde cedo, eu gostava de estar com as meninas, assim, para poder brincar dessas coisas mesmo. E vinha, além delas, dessas meninas que eram da mesma idade que eu, que era só mais uma, as outras meninas eram todas mais novas, então a gente entrava na brincadeira também. Mas, claro, né, que além disso, né, a adolescência tinha aquele momento de olhar os meninos, a paquerinha e tal. Então, os hormônios estão à flor da pele, né, querendo ou não. Pois é, né? E sempre tem aquele boizinho que chama mais atenção. Antes a gente chamava de paquera, hoje em dia é crush, né? Hoje em dia é crush.
Tem que atualizando os termos. Tem que atualizar os termos aí, pra galera ficar por dentro, né? E você, Sebes, o que você lembra da sua adolescência, de brincadeira ou de jogo? Eu joguei muita bola na rua, coisa que hoje em dia é praticamente inexistente pelo que eu tô vendo desses adolescentes. O adolescente hoje ou joga no campo de sintético e aí tem que pagar, ou então aqueles que têm sorte pra jogar não tem campo, sei lá, de barro ou de grama perto de casa, joga lá, mas na minha época a gente jogava na rua, travinha normal de tênis, de chinelo, ou então a gente mandava fazer aquela travinha de madeira, 3 na linha, joguinho, golzinho e tal. Fazia muito isso. Pô, que massa, legal. Eu lembro que eu também jogava bastante bola na rua, hein, cara. Nossa, eu cresci dentro de um campinho de bairro, sabe? Eu lembro aquela bolha de sangue que ficava no pé, que você... A sola do nosso pé já era mutada pra isso, né? Não sei se você lembra. Era bem isso mesmo. Descalço. Eu lembro que hoje nas em dia, férias... você não aguenta nem andar descalço no asfalto com sol, né? Mas naquela época a gente jogava bola nesse terreno. E a quadra era de cimento ou de brita, ou seja, você caía, você perdia o tampo do joelho, perdia o pedaço da perna. Sim, fazia parte. E quando era assim, né? Porque eu jogava, onde eu cresci, eu jogava no terrão, era terra mesmo, era quando chovia, então imagina, colocava lamaceira. É só a sujeira. Mas ainda é mais seguro do que a de cimento e brita. Ah, com certeza. Já deixei muita tampa de dedo nessas quadras. E você, Jean, o que você mais lembra da adolescência de estar brincando, jogando? Deixa eu ver aqui, velho. Partindo desse princípio da cidade aí dos 12 ao 19, é que eu mudei muito nesse tempo. Nesse tempo entre os 12 e 19 ali, eu tive, mudanças na vida completamente radicais. E foi de um pequeno aborrecente para um grande aborrecente, né? Exatamente. E continua criança até hoje, que até hoje eu gosto dessas coisas de criança. Só no pulo elástico. Como é que... Só no pulo elástico. Na corda eu não pulo, não, mas eu gosto dessas coisas ainda. Meu quarto é praticamente sei lá, parece que uma criança mora aqui em casa. O seguinte, eu diria assim, nessa fase ali, 12 até 14 anos, eu gostava muito de basquete. Eu jogava muito basquete na escola. Você vê, né, galera, falar de futebol, o menino criado com fã joga basquete, né, que é esporte de playboyzão. Não faz muito sentido, né? Eu gostava muito de basquete. Na real, na família já tinha uma tendência assim ao basquete, porque eu tinha primo que jogou basquete no time do interior. Eu gostava muito de basquete, eu gostava muito de ver... Eu sempre fui Lakers, eu gostava do Jordan também, na época que saiu até o Space Jam, tudo, que ele já estava aposentado. Então eu sempre tive essa ligação com o basquete. Era meio, se eu fosse dizer assim, qual era seu esporte na adolescência, foi basquete. Depois, mais pra frente, eu cheguei a treinar vôlei, fazer aula de vôlei, essas coisas, mas basquete era meu esporte, diria assim, o esporte físico. Fiz muito natação também, mas acho que natação foi um pouco antes. Agora, basquete, assim, era uma coisa que eu chegava da escola... fazia aquele almoço, alguma coisa, descia com meu primo pra jogar basquete a tarde toda na quadra. Quando tava na escola, tava jogando basquete, filava aula pra jogar basquete, botava os outros pra filar aula pra jogar basquete, então sempre o esporte era o basquete pra mim, assim. Nesse período da adolescência também eu aprendi... Eu sempre tive uma coisa musical, até de família também, de instrumento. Meu pai tocava violão. A galera no condomínio me impressionava porque meu pai tocava violão e eu não tocava violão, e era aquela época que todos os meninos estavam aprendendo violão e ficava puto comigo porque meu pai tocava violão e eu não tinha interesse. E eu acabei aprendendo, fui para esse lado musical. Eu sempre gostei de aprender instrumentos, então eu não fiquei só no violão, eu fui aprendendo uma coisa ou outra ali, fui aprendendo um instrumento ou outro, acabei ficando no violão por mais tempo, cheguei a estudar violão clássico por um período de tempo. É muito menino de play, né? Eu estudar violão clássico na adolescência. E aí, muito. E como eu era desses meninos tímidos, uma coisa que me marcou muito na adolescência, que é aquele período Naruto da vida da gente. Outra coisa, era metal e Naruto. Era uma coisa que marcou minha adolescência, assim, foi ouvir metal e ver Naruto.
Nossa, imagina que combinação maravilhosa, hein? Você tá ouvindo, ouvindo metal assistindo Naruto. Era mais ou menos isso. Eu posso resumir minha adolescência ali, a Angra e Narutice, porque a gente ia muito pra esses eventos de Anime. de otaku, de anime, essas coisas. Logo quando eu tava começando em Salvador, o Anipolitan, primeira edição, segunda edição que a gente participava. E aí a gente ia, era uma lamaçal da porra, porque era numa faculdade que tinha terra batida e ficava a galera dançando lá, chutando areia, era uma alegria. Aí, e nesse período da Narutice, pra você ver como marcou essa coisa dessa certa timidez, a gente tinha um grupo na escola que ficou conhecido como os Eternos Novatos, que foi um grupo que todo mundo entrou na escola ali por volta do primeiro ano do ensino médio, e a gente foi pro segundo ano do ensino médio e ninguém da escola falava com a gente além da gente mesmo. A gente era aqueles caras deslocadão e a gente ficou amigo entre a gente. Então a gente tinha um grupo que foi um professor que botou esse nome, uma professora, chamou os meninos são os Eternos Novatos, ninguém fala com eles. A professora praticando bullying, né, já. E ninguém... A gente tinha esse grupo. Eu fui perder minha timidez e passar a falar mais, assim, até falar até demais, quando eu fiz, no terceiro ano já, que eu fiz teatro na escola, que foi o que me libertou mais, assim. E aí, depois disso, eu fui ter banda, fiz muito show em Salvador, adolescente ainda, em casa de show, essas coisas. Então, legal, legal, calma aí que você já tá entrando em uma segunda pauta já aqui do nosso bate-papo, que é o seguinte, calma aí, dá uma segurada aí, rapidinho, ó. É isso, mas basicamente minha adolescência foi isso, eu passei de um adolescente criado com Vodplay jogando basquete até ter banda nesse meio termo aí, dos 12 aos 18. Caraca, que virada, né, de vida. Virada total, né? A minha adolescência foi um pouco... Eu lembro de ter jogado bastante bola na rua. Lembro de ter brincado bastante Eu acho que na adolescência eu não brincava muito... Eu brinquei algumas vezes de esconde-esconde. Eu lembro de ter brincado bastante ainda na adolescência. E eu acho que basicamente foi jogando bola e, como eu disse, viajando, né? Treinando dentro do... Brincava muito no atletismo, né? Como era juvenil ainda, então era novo para poder fazer um treino mesmo pesado de atleta. Então eu fazia bastante jogos e brincadeiras no atletismo. Então, na minha adolescência, basicamente se resume a isso. Um atleta, um pequeno atleta, né? Tentando ali, se divertindo, viajando, indo para competição, brincando. E brincadeiras mesmo, eu lembro de pouquíssimas que eu fazia na infância. Eu brinco muito mais agora, depois de adulto, do que quando eu era adolescente ou criança. E sem comparação mesmo. E agora a gente vai para uma próxima pauta. Além dos jogos e brincadeiras, como que vocês se divertiam na adolescência? Eu gostaria de saber primeiro do Sebes. Seb, como que você se divertia? O que tinha em Manaus, né? Que você morava em Manaus, como que era a diversão lá? Bom, que nem eu te falei, como eu transitava em diversos mundos, né? Depois que a gente parou de jogar bola mais na rua, foi ficando mais velho, a gente começou a sair, ir para as baladas de noite. E lá em Manaus tinha um lugar chamado Zona Livre, que era uma casa noturna, onde o dono ele resolveu arriscar com todos os tipos de ritmos. Então, na mesma noite tocava rock, tocava samba, tocava pagode, não tinha funk na época, né? Mas tocava um ritmo que tem muito lá no norte, que é o boi bumbá, né? Então ele colocava tudo para tocar na mesma noite para atrair todos os públicos. E era aquela famosa fórmula, né, batida, né? Homem paga e mulher não paga. Então lotava de mulher lá dentro e isso atraía diversos públicos, né, cara? Então acabou que a gente, moleque, ia muito lá pra Zona Livre. Tinha um outro clube, eu acho que era o nome, que era Municipal, que tocava brega, ou seja, eu frequentava brega novo. Falava bucho, né? Cara, assim, era o que tinha na época. Depois veio a fase do forró, que foi um estouro em Manaus, né? Muitas casas de forró abriram lá. E eu lembro de uma, inclusive, que tava tão no auge, que o cara tinha tanta grana, que ele comprou um helicóptero. E ele abriu essa casa de forró, assim, perto de tipo um balneário que tem lá em Manaus, tem uma praia de rio lá chamada Ponta Negra, como se fosse um calçadão daqui, sabe? Guardado as devidas proporções.
e ele tinha um heliporto lá, fez uma quadra de futebol, ele fez um heliporto para o helicóptero pousar. Caraca. E nos intervalos dos shows, ele sorteava lá no palco, número tal, vai passear de helicóptero sobrevoar Ponta Negra. Então É mesmo, cara? loucuras Que assim, demais cara, que isso. rolava. Queria ter crescido num lugar desse, hein? Passeio de helicóptero. Você tinha Hoje que em dia ter- você faz passeio de limusine, né? Pô, você tinha que ter muita coragem pra subir, que é um helicóptero de terceira mão que o cara comprou. O cara nem comprou um helicóptero novo, né, cara? E eu nem sei se o piloto era piloto de verdade, enfim. Mas era assim, Era o cara. Assim, teco-teco. teve uma quebra, assim, tipo, daquela adolescência meio mais infantil, que é jogando videogame, jogando bola com os amigos, pra essa adolescência um pouco mais tardia, que era saindo, bebendo, enfim, ficando com pessoas e tal. E nessa noite, no caso, você também andava com gente de todas as idades, né? Então você andava com gente de 40, 50 anos e tal. Então era bem misturado nesse sentido. E além da história, o Sebes, do helicóptero, que só por si só já é bem cômica, bem diferente, né? Sim. Você lembra de alguma situação engraçada nessas noitadas? Algum engraçado que aconteceu? Ah, cara, teve muita história, né, velho? Mas aí eu não sei se eu posso falar aqui. Recreacast, Tem né? que ser, tem que ser permitido para menor de 18. Ah, não, cara. Não, cara, assim, falando de futebol, né? Eu lembro que uma vez a gente tava tão na seca pra jogar futebol. Isso já velho também. Ao mesmo tempo que a gente também saía fazer as coisas, a gente jogava futebol no final de semana. Que não tava formando time. Aí a gente olhou pra rua de baixo, que a nossa rua era um pouco elevada, e tinha lá uma equipe de garis, asfaltando a rua. A gente chamou os caras pra jogar bola. Agora os caras vieram jogar bola com a gente de botina e Caraca. tal, tudo sujo de graxa. Rolou porrada e tal. Foi Ô, muito louco, os legal. garis foram brigar na hora de trabalho. Foram, cara, eles largaram tudo lá e foram jogar com a gente. Aí depois virou um hábito, a gente ficou amigo dos caras, eles vieram jogar com a gente, chamaram pra gente jogar no campo lá do bairro deles e tal. Acabou que ninguém foi. Mas são muitas coisas nesse sentido. Que vale a que amizade, aconteceu. né? Que vale o convite. Vale a amizade, né? Pô, mas que legal, chamar um gari na rua pra jogar bola e os caras, vamos lá, A de gente botina tava com muito, solado de muito na aço. seca pra jogar bola, cara. Muito na seca e não tava formando time, né? Acho que no dia lá tá faltando 3 ou 4. Sabe de onde eles estavam. Tipo, Uhum. vamos chamar os caras ali, pô. Os caras estão trabalhando e tal. Falou, os caras vieram jogar bola com a gente. Os caras trabalham correndo o dia todo aí do caminhão, pô. Jogar uma bolinha não é nada pros caras, né? Pô, Bom, beleza. Bem diferente. A do helicóptero, então, meu Deus do céu. Eu nunca ia imaginar que uma balada ia sortear um rolê de helicóptero. assim, René, Enfim. histórias tem, cara, mas é aquilo, né? Algumas eu não posso contar, É. mas tem muito. Ainda mais na adolescência, né, cara? Porque aí rola bebedeira, rola uso de outras Sim. substâncias, então não é tão legal falar. Mas tem muita Quando história. ele começou a história dele falando que era casa noturna, chamado Zona alguma coisa, é outra brega, eu pensei que a conversa ia para outro lado, completamente. Eu pensei que a adolescência foi essa. Mas cara, a galera do norte, eu acho que também do nordeste também, embora do norte, talvez não tanto da Bahia, mas do norte o pessoal é muito precoce. Então sei que vocês me entendem, né? Então pra tudo, o pessoal é muito precoce pra tudo, entendeu? Então... Mas será que hoje ainda é assim? Será? A realidade? Eu acho que hoje, olhando mais pra adolescência de hoje, eu acho que tem tudo isso, mas não é mais na rua. A rua tá muito perigosa. Então o que eles fazem? Lá em Manaus, eu sei porque eu tenho um irmão que é adolescente. Lá em Manaus tem as chamadas festinhas privê. Então vem um carinha um pouco mais velho, mais velho que eu digo 20, 21, 22 no máximo. Ele fecha um contato com alguma casa para alugar, ele aluga a casa, fecha aquela casa e ele faz uma festa lá dentro. Chama quem ele quiser, compra a bebida que ele quiser e a festa é privê. E manda o convite só para as pessoas que ele quer que vá. Antigamente não tinha isso na minha época, então eu tinha que ir pra noite mesmo. Encarar o que tinha na noite aí, entendeu? Hoje em dia eu acho que adolescente não anda, pelo menos lá em Manaus não anda tanto na rua. Aqui em Salvador eu sei que anda, aqui no próximo bairro vizinho tem um Rio Vermelho. Rio Vermelho, cara, você vai lá sexta-feira, velho, é difícil achar alguém com mais de 20. Então É mesmo, eu nunca fui lá no Rio Vermelho. Cara, não. tem um bar lá de esquina que, puta, eu não sei, o bar é só uma fachadinha, um balcãozinho e com meio metro de pista, só. A galera se entulha ali dentro que vai saindo pelo ladrão, eles estão indo já pra rua. Quando tá muito, muito lotado, eles têm que entrar assim, o carro tem que desviar pra não bater neles. É a diversão deles, Caraca. né? Eu acho que eu estive lá. Olha aí, ó. Eu acho que eu estive lá. Eu não sei qual o nome, mas tem lá. Também não lembro, não.
Eu vim tocando um funkão, um negócio assim, eu falei, eu vim pro Brasil, foi pra isso, é isso aqui que eu quero ouvir. Cara, toca aí, então. Certo. Ô, Cris, e você, Cris? Você lembra de alguma coisa um momento engraçado, como que você se divertia na adolescência, além de jogos e brincadeiras? Ah, sim. Eu tinha meu grupinho na escola. E aí tinha umas brincadeiras em um caderno chamado Caderno de Enquete, né? E aí esse caderno a gente passava para todo mundo, de todas as pessoas de todas as salas e tal, para responder. E tinha vários tipos de perguntas, tipo, primeiro beijo, ou se já... Enfim, várias perguntas. Isso a gente passava também, inclusive eu tenho até guardado aqui comigo. É o meu, o que eu fiz e tal, porque eu sou uma pessoa que guarda essas coisas para relembrar. E também na escola, nos momentos em que não tinha, tipo, faltava professor, ou em momentos de que era ali. E aí a gente cantava paródias das músicas da época. Da época, no caso, era a Ruge e tal. Eram essas músicas, assim. Eram bem legais. Só para título de curiosidade, Cris, rapidinho. Quantas você tem? Eu tenho 28. Quer dizer, eu vou fazer 28. 28 e você, eu vou fazer 28. E você, Sebes? Só pra gente entender aqui, contextualizar a época. 38. Quanto, desculpe? 38. E você, Jean? 30. 30, certo. Eu tenho 26. Bom, só pra gente se contextualizar aqui, então vamos entender um pouco mais da adolescência e conseguir identificar melhor. Beleza, continua, Cris, desculpe. Eu tô chocada, você é mais novo que eu. Ok. É mais novo. Mais novo que eu ainda. Aí, além disso, era mais ficar lendo algumas revistas. Pronto, boa que eu lembrei. Na época tinha aquelas revistas, acho que ainda tem. Atrevida, Capricho. Então a gente comprava, cada mês uma das meninas compravam. E aí a gente ficava fazendo testes da Capricho, no caso. Sim. Qual cor. Como vai ser o seu namorado? Como vai ser o seu namorado, gente. Meu Deus. Isso é terrível. Olhando pra minha adolescência e infância, como que tudo girava em torno disso, sabe? E Sim, é verdade. Muito ruim pensar nisso agora, sabe? Observar isso. Mas tinha também as revistinhas do João Bidu, que era R$1, né? Não, João Bidu, eu lembro do João Bidu. Cara, e aí a gente tava olhando os signos. João Bidu. Vai usar hoje e tal, tem que ser rosa. Aí como a gente usava guarda-mente da escola, poxa, como é que eu vou usar a roupa da cor e tal? Era muito, muito hilário, muito legal. Eu lembro do João Bidu, Cris, que minha tia comprava toda semana o João Bidu e minha mãe também comprava às vezes, que no final tinha as 3 músicas mais tocadas na rádio naquele mês. Então a gente aprendia a letra da música lendo ali. E tinha os pôsteres também, gente. Eu tinha pôster de tanta. Isso, é verdade, tinha pôster. Tinha pôster. Era de Eu lembro que eu ficava... Pedro e Thiago. Nossa, são cantores muito antigos, nem tocam mais hoje. Aquele da Musa do Verão. Nossa, eu acho que ainda tenho até guardado. Eu lembro que uma vez veio o pôster do Bros, lembra do Bros? Sim, eu tenho um pôster do Bros. A música na cabeça. Sim. Ai, tá certo. Agora, e você? Sim. Eu vou até colocar aqui depois na edição essa música pra tocar, gente. Vamos lá. Coloca. Esse beijo da tua boca tem sabor de fruta fresca. O toque dos teus lábios não sai da minha cabeça. Esse beijo com que sonho quando a brisa me refresca, que me leva até o céu e a terra me regressa. Minha alma reza e reza, mas sei que não tenho cura. A lembrança do teu beijo quase me leva à loucura. Sim, esse amor é tão profundo. Você é minha prometida, eu vou gritar pra todo mundo.
Bom, e você, Jean? O que você lembra aí, cara, de histórias engraçadas da sua infância? Rapaz, é isso, apesar de eu ter falado da adolescência de basquete, de violão, não sei o que, ela foi muito regada a PlayStation. Mas eu vou pular essa parte que isso não tem graça nenhuma. Às vezes, dependendo, tem. Pra mim, a minha também foi regada a PlayStation. Eu joguei muito PlayStation. A título de curiosidade, assim, eu consegui furar o CD do Mortal Kombat 4. Tanto que eu Ave jogava. Maria. Queimou a milho, tanto que eu lembro. E a gente jogava sempre com os mesmos personagens. Eu sempre jogava com o Johnny Cage e ele com o outro lá, a mídia família, pra você ter ideia. E NASCAR, outra curiosidade de game, eu tinha o NASCAR, e lá em casa a gente jogava NASCAR sempre na mesma pista, e o objetivo não era ganhar corrida, nada. Era bater o recorde de volta mais rápido. Então do lado do PlayStation tinha um papel, que aí quem estivesse jogando, fosse meu pai, meu primo, meu outro primo, a gente ia anotando o recorde da maior velocidade da Fala pista. sério. E eu lembro que eu consegui bater esse recorde aí, demorou um tempo pra galera lá de casa chegar perto dele. Caraca, que legal. Então, esse é o curiosidade NASCAR game. Racing. Agora de história engraçadas. Não, só lembrando do jogo também, eu jogava bastante esse jogo. Agora, eu jogava até jogo de cavalo, Gallop Race. O jogo de corrida de cavalo, ninguém Não conhece mesmo. isso. Ninguém conhece. Gallop Race, vou até pesquisar. E aí, Irei até pesquisar agora. pesquisa. Gallop Race é um jogo que ninguém jogou. Eu adorava esse jogo no PlayStation, que era de corrida de cavalo, você criava os cavalos, botava pra reproduzir, seu objetivo era ter o cavalo campeão, né, das corridas de aposta. E eu adorava esse jogo. Agora é o seguinte, de coisa engraçada assim que eu posso lembrar o quê? Essa galera que eu falei lá da adolescência, a galera conhecida como os eternos novatos da escola, você imagina o quê? São uns, sei lá, uns 5 nerdões pra caramba que ninguém quer contato com essa galera de tão retardado que é. Mas a gente conseguia ser aquela cabeça do crime da escola, mesmo sendo essa galera nerdona. A gente conseguiu fazer algumas façanhas na escola, assim, que digna de pesquisa científica. Uma delas é o seguinte: a gente não sei porquê, a gente achava engraçado isso. Só a gente achava, não sei o que é que passava. Alguns professores cogitaram que a gente usava droga durante as aulas, pra você ter ideia. Porque não faz sentido a gente rir das coisas que a gente ia. Uma das brincadeiras que a gente tinha era no meio da sala de aula, quando a gente queria jogar alguma coisa fora, ninguém levantava pra ir no lixo e jogar as coisas fora. A gente fazia a galera passar o lixo de mão em mão na sala de aula até chegar na mão de quem queria. E a gente se acabava de rir dessa merda e o professor ficava: vocês são retardados, o que é que tá acontecendo aqui? Que essa galera tá passando lixo na sala de aula. E a gente se acabando de rir porque a graça da gente era fazer umas coisas inocentes. A gente não... A graça nossa era fazer umas coisas assim que ninguém pensava. Eu lembro muito bem de um dia que teve uma gincana da escola. E gincana é aquela bagunça, né? Sempre tem que a briga pra escolher o nome da equipe, do grupo, a briga pra escolher cor, e mistura gente de tudo quanto é série e tal, uma bagunça. Aí o que a gente fez? A gente ficou os 5 no mesmo grupo, e a gente tinha um poder de persuasão, assim, porque a gente era muito retardado, eu não sei como, e a gente conseguiu fazer uma cor improvável, ganhar uma cor de gincana. Quais são as cores de gincana padrão? A galera vai azul, rosa, vermelho, verde, amarelo, azul. Nesse ano a gente conseguiu aprovar verde musgo. Meu Deus do céu. Essa era a cor. Que horrível isso. A gente falou, vai ser marrom e verde musgo. E a gente já era 5 e conseguiu convencer mais uns que ia ser engraçado isso. E a gente conseguiu passar para desgosto, assim, de boa parte do grupo, porque ficou todo mundo achando horrível essas coisas, mas nossa graça era ser nonsense mesmo. A gente falou, vai ser marrom e verde musgo. Então nosso humor era assim, era pra gente. A gente se acabava de rir das merdas que a gente fazia e era totalmente... Sem sentido. Não era pra ter... Sem sentido, não era pra ter sentido, era só pra ser louco. Uma coisa que a gente fazia também, essa mesma galera, é tanta história dessa galera que eu não sei, dá pra gravar um podcast só sobre eles. Essa escola, como eu falei, a gente era conhecido por eternos novatos exatamente porque a gente era meio os excluidão que tinha acabado de chegar. Já era uma galera que estudava muito tempo junto e tinha suas panelas. E aí a galera chegava na escola, tinha aquela de marcar lugar, quem chegava mais cedo, pra sentar os grupinhos todos juntos, né? Cada grupinho no seu canto. E a gente era um grupo diferente. O que é que a gente fazia? A gente chegava mais cedo do que todo mundo na escola
e cada um marcava seu lugar pra sentar, cada um em um lugar diferente, que a gente obrigava os grupos a se desfazer. Porque ia ter um de nós no meio de cada um, entendeu? Esse era o tipo das coisas inocentes que a gente fazia. Era um grupo que a gente tava lá, era anarquia total. A gente tava pra causar mesmo. E era... Essa galera era engraçada. E história engraçada, assim, tem coisa de banda, de... Na época que a gente criou a banda, adolescente ali, tinha acabado de sair do... Na real, quando a banda surgiu, eu já tava pra entrar na faculdade. É que eu larguei a universidade e voltei pra Salvador pra dar continuidade com banda, essas coisas de tocar. Mas eu não sei, assim, coisa engraçada, assim, mas teve, tipo, a gente já tomou batida da polícia e foi, de certa forma, engraçado. Porque... eu já dirigia, né, na época, eu já tinha carteira. Era 1, 2 horas da manhã, assim, que é o horário que todo mundo conseguia livre pra ir pra estúdio, ensaiar, essas coisas. A gente tinha uma banda de pop rock, tá? Não era banda de metal, não. Era pop rock, a gente tocava Jota Quest, essas coisas, música própria, umas coisas bem assim, Capital Inicial, bem pop rock nacional mesmo. Só que nesse dia a gente tava indo pro estúdio, a gente tinha mania de botar um som louco pra ir extravasando já, aumentando a energia no carro, pra chegar pro ensaio. A gente tava no metal, pense num metal louco, assim, que eu não sei nem o que a gente tava ouvindo. Era aqueles metal de gutural mesmo, o cara cantando, a gente na maior altura parando, aí a polícia parou a gente, já perto do estúdio. Eu nunca tinha tomado enquadro da polícia. Aí desce todo mundo do carro, bota todo mundo mão na cabeça, encosta na parede, a polícia baculejando geral, olhando as coisas, o carro só tinha... Era um Ford Ka com 5 pessoas dentro do carro de instrumento por cima da gente, era isso. Era isso o carro. Aí, eis que o policial faz uma pergunta. Pense no cenário aí, tá rolando no metal carro. No carro, a gente tava indo pro estúdio. Ele perguntou, vocês estão fazendo o quê? Indo pra onde? A gente, não, a gente tá indo pro estúdio, ensaiar aqui, um estúdio que é aqui na rua da frente, aqui, na casa da frente, praticamente. Aí o policial me pergunta, banda de quê? Ele perguntou isso e o vocalista, na sua genialidade, ele pensou o quê? Pagode. Pagode? Tipo, a gente tá ouvindo metal, ele me mete um pagode e não tem como você não rir numa situação dessa, né? Só que a gente tava sendo baculejado pela polícia, então a situação nada legal pra ficar pensando em piada. Não mesmo. Mas sobrevivemos, estamos todos vivos. O cantor até hoje canta, tem banda em Salvador. A gente não toca mais, mas a gente ainda tem vontade assim de tocar novamente. É que eu sou esse cara dos projetos inacabados, né? Eu tenho vários projetos que vão parando e a gente nunca dá um ponto final nele. A gente só fala, um dia a gente faz. Mas, assim, minha adolescência foi... Eu não fui um cara de festa, então eu não tenho... Eu comecei a ir pra festa já na faculdade. Aliás, a primeira vez que eu fui pra noite, isso talvez seja curioso, é que foi pra tocar, eu fui profissionalmente. Eu não tinha entrado em boate, não tinha entrado em nada, casa de show, antes de ser pra tocar. Então, tipo, enquanto a galera ia pra night curtir, beber, não sei o que, eu ia pra tocar. E a gente tinha regra na banda pra não beber antes de tocar, porque da vez que aconteceu isso, foi um desastre, assim, instrumental, que ninguém acertava solo de nada, virou uma loucura. A gente falou, ninguém bebe antes do show. Então virou essa coisa, assim, tipo, pra mim a night virou profissão e eu acho que até por isso, porque naquela fase da adolescência, não sei o que, tocar tanta coisa, pesou tanto que eu criei meio que uma versão musical, assim. É difícil pra mim voltar a tocar hoje, porque como virou trabalho, ficou chato, entendeu? Uma coisa que era divertida pra gente. Virou um negócio pesado. Quando entra a cobrança, né, e ter que entregar resultado, as coisas não ficam tão divertidas assim. Quando era coisa de adolescente, de entrar no estúdio pra brincar, pra tocar junto, era divertidíssimo, eu adorava. Agora quando virou aquele negócio, ó, tem 3 shows, tem que tocar sábado, domingo, na terça, na segunda, no resto da semana tem que ensaiar, porque tem que gravar, tem que não sei o quê. Virou um peso tão grande que, apesar da convivência ser legal, de estar com a galera lá legal, o peso de ser trabalho estragou, assim, um dos prazeres que eu tinha na vida, que era tocar. Gente, então,
Aí tá chegando aqui já ao fim aqui do nosso episódio. Se você, Seb, Cris ou Jean, quiser deixar mais algum comentário a respeito aqui do nosso tema, lembrou de alguma história, esse é o momento. Fique à vontade. Também tava tentando lembrar de alguma história no safe for work, mas difícil. Não, acho Tá tranquilo? Eu queria muito lembrar, mas não. como aqui são quase 3 horas da manhã, Tá minha certo. cabeça aqui já foi. Tá certo, então, gente. Difícil. Fica para um próximo programa, quem sabe um outro podcast, né? Que é permitido. Eu não vou de forma nenhuma falar história assim, incentivando os adolescentes que estão vindo a ficar filando aula para ir em bar, essas coisas. Eu não vou falar essas coisas aqui, né? Não. Melhor não, né? Ainda mais que Eu nunca fiz esse tipo de coisa. Não, nunca fizemos, não, jamais. Ainda mais num podcast educacional, né? Não, melhor deixar quieto. Estudei muito. É para adolescente falar, não, vivia dentro da sala de aula, estudando. Estudei Isso muito. que eu fazia. E continuo estudando muito até hoje, né? Não parei até desde Estudar é bom, então. estudar é bom. Então, Aquela piscadinha de olho que ninguém tá vendo. tá certo. Então, gente. Tá certo, gente. Então, queria agradecer a você, Sebes, a você, Cris, a você, Jean, pela participação no nosso podcast aqui, no Recrecast. Assim, foi um episódio bem bacana. Ficou muito engraçado, assim, as histórias de vocês. Muito obrigado por terem contribuído bastante aqui com o nosso conteúdo. E vou abrir agora para vocês divulgarem o trabalho de vocês, o podcast que vocês participam. Mais uma vez, né, claro, no começo, mas se quiser reforçar agora de novo, algum podcast que participa, indicar algum podcast que vocês gostam bastante, que seria legal para o nosso público estar conhecendo também, esse é o momento. Fica aberto aí. Ok, então eu vou começar. Bom, primeiramente, né, sigam o Instagram, o podcast com Dendê. Façam parte aí dessa iniciativa baiana e que está nascendo. Depois deem uma olhada no Instagram Eu Peculiar, que é o meu Instagram pessoal e profissional, é tudo junto. Lá tem as imagens Lá, na verdade, é onde eu lanço o Devaneios de Cris. E tem o Instagram do Coisas de Baiano, que é o @coisasdebaiano_. O Coisas de Baiano, ele é com demudo, tá? E é isso, escutem os podcasts e participem lá do podcast com Dendê, que logo vai ter todos os podcasts também da Bahia e vocês podem estar ligadinhos lá, ouvindo e tal, é isso. Conhecendo. Sebes ou Jean? Eu não sei muito se eu tenho o que divulgar, porque tudo que eu tô fazendo tá meio parado, mas eu vou fazer o seguinte. Como eu tô querendo voltar a fazer algumas lives pra galera que gosta de game aí, que escuta o podcast, eu tô querendo trazer a live de alguns jogos desenvolvidos no Brasil e quero trazer também a gameplay do Árida, que é um jogo baiano. Então, hoje num podcast que tá todo mundo baiano aqui, eu acho uma boa divulgar isso. Então, a galera que quiser acompanhar minhas lives, que vai voltar um dia, e em breve, espero, antes do podcast sair, é mixer.com/painho. E no Twitch, é twitch.com/painho.tv. Eu não consegui mudar para Painho ainda, mas um dia eu mudo. E me segue no Instagram também, que é Jean Ferne, que é Jean Fernandes, só que só até o N. Então é Jean Ferne, que lá eu posto assim, tem coisa de game, tem foto da minha vida aqui da Irlanda, de algumas coisas que eu faço, e ultimamente é só selfie sobre meu processo de emagrecimento que eu tô passando. Mas olha um pouco de tudo. Então eu acho que basicamente isso. O SeguroCast, como ele tá parado, mas como a gente tá aqui com a galera do podcast com o Dendê, quem quiser conhecer o que a gente fez no passado, pode ser que a gente volte a fazer, eu hospedei todos os episódios antigos em anchor.fm/segura-o-cast. E aí vocês podem ouvir os episódios antigos, não me julguem por eles, porque... Isso é importante, isso aí. Tem pelo menos uns 10 anos aí, entre aquelas opiniões de lá. Sabe aqui, uma vez na internet, não me julguem por ele, mas é divertido. Maravilha. Apenas um numeral, no caso, cast, do blogspot.com.br e também lá no Twitter o @aumcast. Do mesmo jeito, o 1 é um número, né? Numeral. E eu queria agradecer, né? Ter convidado aí, né?
O René também tá fazendo parte da iniciativa, né, dos podcasts com Dendê e tal. A gente tá tentando criar uma cena aqui na Bahia. Eu até fiquei surpreso descobrir que não tinha isso, né, cara? Pô, uma mídia tão difundida aí no país e sei lá, terceira capital do Brasil não ter isso, né, Paz? Que bom que a gente tá criando isso, né? Tanto a Cris quanto o Jean, o próprio René, tem mais uma galera que infelizmente não pode participar hoje. Eu não sou baiano, mas eu tô morando aqui, então acho que eu posso fazer parte, né? E que depender de mim, eu vou ajudar também a mídia a crescer e tudo mais. Maravilha. Só pra, não sei se a título de curiosidade, eu também não sou baiano, tá bom, Sebes? Então tamo junto aí nesse barco. Não? Você é de... Não, não? sou de Você é São de onde? Paulo. Moro na Bahia hoje, moro em Ah, cara, Salvador, mas eu beleza. sou paulista. Então a gente é agregado. Somos agregados aqui, agregados baianos. Gente, todos os links aqui, tudo que eles falaram vai estar linkado aqui no episódio, tá bom? Então não se preocupe em digitar rapidinho para procurar, porque tá tudo linkado, um por um aqui do que eles foram falando, por ordem de quem falou, tá bom? Então não se preocupem, tá? Fica fácil de achar todos os links, todos os sites de blogs, enfim, todas as redes sociais que foram comentadas aqui no nosso episódio. E Peraí, espero... rapidinho. Peraí, vai lá, mande. Pra quem quer também tá querendo começar a criar um podcast, eu tenho um Instagram chamado Podcast BR. Lá eu coloco dicas de como criar o podcast, escolher nome e tal. Então, tá aí, uma dica. Maravilha, show de bola. Inclusive, esse Instagram é muito legal, hein, Cris? Parabéns. Eu gosto bastante de acompanhar lá os posts que tem nele. Estou sempre acompanhando. Valeu. Bom, então, gente, é isso. Espero que você que esteja escutando tenha gostado do nosso episódio. Se gostou, curte, compartilha. E se puder deixar um comentário com algumas dicas para os próximos episódios, enfim, o que você gostou e o que não gostou, fique à vontade. O espaço está aberto aí para você comentar e também participar junto com a gente. Espero ver você na próxima semana, tá bom? Abraços lúdicos e até a próxima. Vocês acreditam que agora eu lembrei de uma história? Eu lembrei do dia que eu briguei com meu primo no meio da sala de aula, a ponto de eu dar um murro no meio da cara dele, no meio da sala de aula, e o professor ficou estarrecido sem entender o que estava acontecendo, porque afinal era meu primo, a gente estava se batendo, e depois dessa briga a gente, claro, foi expulso da sala, e meu primo não podia ir mais para coordenação. Ele não podia ir mais na coordenação porque ele ia ser suspenso. Ou seja, depois de eu dar um murro na cara dele, eu tive que ajudar ele a pular o muro da escola para ir para casa para não ser suspenso. Foi essa. Eu tive que ajudar ele. Eu falei, caralho, velho. Aí eu fui ajudar ele a fugir da escola para ele não ser suspenso, porque eu tinha dado murro na cara dele, ele me provocando lá, não sei, a gente brigou, mas é uma história que eu tenho assim na minha memória que foi engraçado porque não fez o menor sentido. A gente tava brigando numa hora, na outra eu tava ajudando ele a pular o muro da escola. Vai entrar como extra aí.